Muito bem, gente. Então, nós estamos falando sobre as barreiras da fé. E eu venho conversando sobre a primeira barreira, né? Falei um pouquinho sobre uma barreira que atrapalha demais a nossa jornada com Deus, é não ter entendimento de verdades espirituais, ou seja, uma revelação de verdade queimando no nosso coração. Por isso falei da importância de nós sermos cheios do Espírito Santo para podermos caminhar com Deus. Falei dos discípulos primeiro, foram batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo para poder caminhar com Deus, para receber tudo isso que nós precisamos, a iluminação da verdade no nosso dia a dia, diante de todas as situações que nós enfrentamos. Lembra, o apóstolo Paulo deu uma declaração muito legal, quero te fazer lembrar novamente, lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 9, uma porta se me abriu no Senhor, mas há muitos adversários. Então, como vencer os adversários? Como vencer essas barreiras da fé? Então, nós estamos falando de algumas barreiras da fé que podem impedir exatamente nós caminharmos nessa perseverança até o final. Então, é só para que você tenha consciência de que isso aí existe, é real. E vamos passar hoje, então, diretamente para a segunda barreira que impede, de nós caminharmos, de nós darmos essa continuidade na nossa jornada de fé, seria eu e você estarmos fora da vontade de Deus ou da direção de Deus. Aliás, gastamos aí 2 semanas anteriores falando sobre andar na direção certa, né? Na verdade, como é que isso é uma grande barreira? É uma grande barreira porque o propósito de Deus é de nós caminharmos o seguindo. Quando Jesus, em João capítulo 10, ele diz lá que ele chama as suas ovelhas e as conduz para fora, depois ele diz que ele vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Se você perceber nessa simples passagem, você vai ver que nós precisamos seguir a Deus. Eu não posso fazer com que Deus me siga, mas muitas vezes na prática nós estamos tão cheios de vontade disso, daquilo outro e tal, e a gente parte para aquela vontade e arrasta Deus para nos seguir, pedindo Ele para nos abençoar. Entenda bem o que eu estou querendo te dizer, porque às vezes isso na prática passa sem perceber. Eu quero insistir em algo, eu quero insistir em fazer isso, eu quero insistir em viver dessa maneira, e eu estou fora da vontade de Deus, não está em linha. Não pode acontecer isso, gente. Para nós sermos vencedores na nossa jornada de fé, não basta apenas a minha vontade. É a vontade dele que é o segredo. E eu quero te falar que muitas das nossas vontades que estão no nosso coração, como eu falei, eu creio isso no primeiro vídeo que nós fizemos dessa série, Deus, ele mais cedo ou mais tarde, ele faz aquilo acontecer. Então eu quero te falar, tome cuidado com coisas que nós estamos puxando e desesperadamente nós queremos e que nós vamos fazer, seja a qualquer preço, E tal, é como se a gente essa porta não está abrindo, então eu vou meter a pé nessa porta para abrir. Não faça isso, porque nós precisamos da direção de Deus. Então essa é uma grande barreira, andar fora da direção de Deus. Deus criou a fé, escuta isso, para que ela nos dirigisse na direção que Deus aponta. Então justamente eu estou crendo na verdade de Deus, a direção que Deus aponta, eu vou permanecendo nessa direção. Aí é o segredo de nós vencermos. Eu não vou arrumar uma direção que eu queira e vou tentar exercer uma fé. Não funcionará. A fé que vence as barreiras, gente, é uma fé baseada na direção e no propósito que Deus tem para cada um de nós. Alguém lembra que em João capítulo 15, Jesus disse que nós somos os ramos e ele é o tronco, ok? Então veja, nós estamos inseridos nele. Jesus disse claramente assim, sem mim nada podeis fazer. O que significa que sem ele não damos frutos, o propósito é ele. Então quando Deus ele mostra a direção que eu preciso seguir e eu justamente abraço essa jornada de crença nessa direção, ela é vitoriosa. Então não adianta eu exercer uma fé na minha vontade, desalinhada da direção de Deus, porque não dará resultado, gente. Eu quero passar isso para o teu coração de maneira muito carinhosa.
e muito assim zelosa, porque eu entendo que tudo que nós estamos conversando muitas vezes pode ser um alerta, pode ser algo que você não tenha visto ainda, ou seja, Deus está através desses vídeos, eu acredito, descortinando, iluminando, para nós sairmos desse posicionamento. Um posicionamento forçado, tão somente de ser 90% a minha vontade. Mas eu estou meio desviado da verdade, da direção de Deus, não vai funcionar. A fé que funciona e que traz benefício e nos dá a vitória é a fé que segue a direção de Deus e não somente a minha vontade. Deu para pegar um pouquinho sobre isso? Muito legal. Nós vamos continuar falando sobre as barreiras da fé no nosso próximo vídeo. Então não deixe de curtir esse vídeo. Por favor, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Seria muito bom também você deixar um comentário. E veja, se você tem um amigo que está enfrentando algum problema e você acredita que essas mensagens são boas para esse amigo ou para essa amiga, marca ele ou marca essa moça nesse vídeo aí, marca com esse vídeo, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que isso vai ajudá-los. Um abraço.